Aliás, quando o Bruni. Então, bom dia, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, já vamos começar rapidamente, não perder muito tempo, porque a gente tem que fazer a devolutiva da prova, da avaliação global 1, e depois da matéria, né? Como eu coloquei lá no portal para vocês, a matéria de hoje são as aulas 11 e 12. Pessoal, eu já pedi lá faz muito tempo, em agosto ainda, para o pessoal da assessoria pedagógica mudar o posicionamento dos assuntos dentro das semanas. Porque tá uma bagunça aquilo que eles colocaram inicialmente. Quem colocou os assuntos, aula 1, 2, 3, 4, 5 até 20, não fui eu, tá? Quem colocou isso foi o pessoal da assessoria pedagógica. Então eu não tenho acesso a isso, eu não posso nem mexer nisso daí. Então hoje são as aulas 11 e 12. A aula 11 está na 10ª semana e a aula 12 está na 11ª semana. Hoje a gente está na 12ª semana. Perdão por essa bagunça, mas como o professor avisando sempre, semana que vem, por exemplo, nós vamos ter as aulas 13 e 14. Dia 1º de novembro, 15 e 16. E dia 8 de novembro, 17 e 18. 15 de novembro é feriado, daí 22 de novembro, 19 e 20. Então, a gente vai ter sempre de 2 em 2 aulas. Hoje as aulas 11 e 12, depois 13 e 14, depois 15 e 16, 17 e 18. Tá? Então, como eu estava conversando, a prova valia 4, tá? Então, eram 10 questões, cada questão valia 0,4. Eu vou compartilhar aqui a prova com vocês. Quero ver se eu consigo compartilhar. Está aqui. Daqui a pouco está entrando. Vocês já estão vendo a prova, pessoal? Já. Tá. Então, eram perguntas simples, pessoal. Sério mesmo, assim. Eu achei a prova bem simples mesmo. Eram 10 questões, como eu falei para vocês, cada questão valia 0,4, totalizando 4 pontos na prova. O resto do bimestre foram 3 pontos para a atividade avaliativa, aquele trabalhinho, e mais 3 pontos para as atividades de frequência respondidas de forma correta. Então, vamos lá. Pergunta 1. Há várias maneiras de classificarmos as empresas, por exemplo, primárias ou extrativistas, secundárias ou transformadores e terciárias ou prestadores de serviço. Então, primárias, pessoal, é agropecuária, por exemplo, é mineração. Secundária são as indústrias. E terciária são os serviços, por exemplo, a loja da Ranieri. A partir dessa explanação, analise as alternativas abaixo e marque a correta, né? Então, empresas secundárias, atividades agrícolas, errada. Empresas terciárias, fabricação de carro, errada. Correta é a C. Empresas terciárias executam e prestam serviços especializados. Então, a loja da Ranieri presta um serviço especializado. Ela compra roupa pronta de uma fábrica e revende para as pessoas. A pergunta 2. De novo, uma pergunta muito simples. É só vocês prestarem muita atenção. Sobre a função, produção e a relação com a administração, você pode afirmar que a produção faz parte do sistema que a empresa interage com outras áreas e auxilia a empresa a atingir seus objetivos. Então, ela não responde pela previsão de vendas, isso é o marketing, né? Não agrega valor ao objetivo da empresa, apenas coisa que idiota, né? É até sem nexo. É responsável pelo orçamento anual? Não, isso é financeiro. É uma área independente de todas as outras? Claro que não. A produção depende de todo o resto, como todo o resto depende da produção, e assim por diante. Então, a produção faz parte do sistema, ela interage com o resto do sistema e é uma área básica para a empresa atingir seus objetivos. 3. A produção tem 5 objetivos básicos, que são fazer certo, fazer rápido, fazer em tempo, mudar o que você faz, flexibilidade, né? E fazer mais barato. Mas o que esses objetivos podem trazer de concreto para a empresa? Então, analise as afirmativas abaixo. A única que está correta é fazer certo, traz qualidade, porque se você faz o teu trabalho de modo correto, você tem qualidade.
Então, se você constrói o carro de maneira correta, você vai ter um carro com qualidade. Né? Fazer rápido traz custo mais baixo? Nem sempre. Fazer em tempo traz flexibilidade? Não tem nada a ver. Mudar o que você faz traz rapidez? Pode ser que não, né? Fazer mais barato traz confiabilidade? Normalmente não, né? Então, fazer certo traz qualidade. São os objetivos da produção. Pergunta 4, a gente viu o sistema Hyundai e o sistema Toyota, né? Eu até coloquei um quadro lá para vocês comparando os dois sistemas, né? Então, o sistema Hyundai de produção foi baseado, ali, no sistema Toyota de produção. Então, surgiu primeiro o Toyota no Japão, depois o Hyundai na Coreia. Primeiramente, a Hyundai queria imitar a Toyota, foi simplesmente copiar e cola, né? Mas devido a uma série de questões, não obteve sucesso. Então, foi principalmente a questão de legislação na Coreia, que é diferente do Japão, e cultura das pessoas. Apesar de serem dois povos asiáticos, eles têm uma base diferente, eles pensam de modo diferente. É que nem brasileiro e argentino, né? Apesar de sermos povos latinos, um vizinho ao outro, que faz fronteira ao outro, a gente pensa diferente, né? Acho que é por isso que a gente tem tanta briga com a Argentina, né? Principalmente no futebol. Então, sobre o sistema Hyundai de produção, analise as afirmativas abaixo. O que está certo? A primeira e a quarta. Dar baixa importância aos colaboradores, né? Porque ele usa principalmente a automação ou autonomação, né? Onde que já começa a usar inteligência artificial, e é um misto de produção em massa e enxuta, principalmente para diminuir o custo. 5. Também uma outra pergunta extremamente básica, né? A produção de uma empresa é constituída basicamente de duas partes, o processo e a operação. O processo se refere ao fluxo de materiais dentro da empresa, né? Essa tinha que acertar, né, gente? Qual é a alternativa correta ao processo? Processamento ou fabricação. Todos os outros se referem à operação. A operação é o que você faz durante o processo. Então, eu junto A com B. Esse ato de juntar A com B faz parte da operação. 6. Chamamos de fatores de produção aqueles fatores que são ordenados a produzir um bem ou serviço qualquer. São divididos em terra, trabalho e capital. Sobre os fatores de produção, analise as afirmativas abaixo. Terra são os recursos naturais. Trabalho é o esforço físico, é o esforço mental de você pensar, raciocinar. E capital é o dinheiro. Então, quais afirmativas estão corretas? Nenhuma está correta. Um está trocado em relação ao outro. 7. Os 3 papéis da função produção são suporte, implementação e direção. Tendo isso em mente, qual a afirmativa correta? Né? Aqui a única que está correta é a primeira. Levando, só esqueci de comentar com vocês, pode ser que a ordem das perguntas esteja diferente do que vocês fizeram na prova de vocês, assim como as alternativas, né? O importante é a pergunta e a alternativa correta. Então, a única alternativa correta é direção. A produção deve fornecer os meios para a obtenção de vantagem competitiva. Então, a partir da produção, eu vou ter vantagem competitiva. Por exemplo, produto de melhor qualidade. Quem faz? Produção. Um produto mais barato. Quem faz? Produção. Entrega mais rápida. Fazer mais rápido. Quem faz? Produção. E assim por diante. 8. Existem alguns conceitos chaves na administração da produção importantes para termos sucesso. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo. Quais estão certas? A 3 e a 4 apenas. Se vocês prestarem atenção, é óbvio, né? Eficiência, fazer ao menor custo possível. Eu sou eficiente. Então, eu aproveitei melhor minha matéria-prima, eu fiz mais rápido, de tal maneira que aquele produto final ficou mais barato. E eficácia é fazer a coisa certa.
Então, se eu tenho eficiência e eficácia, eu vou ter um produto com qualidade, eficácia, e um produto com preço mais baixo, eficiência. Né? Valor é a relação do preço com a qualidade do produto e operação são os processos. Né? Então, essa pergunta estava quase que se autorrespondendo. Daí eu fiz uma pergunta aqui, sobre o sistema Toyota, né, tem dois pilares básicos, o just in time, né, e a automação. O just in time, mas o que seria isso? Analise a alternativa correta. Então, a alternativa correta é E. O just in time procura ter o produto certo, no momento certo e na quantidade certa. Perdão, aqui não é esse. É esse daqui. Eu marquei errado aqui. Só na hora aqui de marcar, eu marquei errado. Marcar com o amarelo. O just in time procura ter o produto certo, no momento certo e na quantidade certa, sem desperdício. Lá na prova, no sistema estava certo, tá? Só na hora aqui de marcar com o amarelo que eu marquei o errado. Sem desperdício, tá? O que significa isso? O just in time significa o seguinte: eu, por exemplo, tenho uma fábrica de carros, né? Em vez de ter bilhões de peças de carros estocadas no meu estoque para daí ir usando, eu faço um acordo com o meu fornecedor de autopeças. Ele vai trazendo à medida que eu vou usando. Então, eu não preciso comprar tudo de uma vez só. Eu não preciso ter um estoque gigantesco e assim por diante. Então, eu não tenho desperdício, inclusive. Porque, assim, se eu compro... Pense em um restaurante. Eu tenho um restaurante de frutos do mar. Eu vou comprar 50 quilos de camarão. Só que eu só uso 1 quilo de camarão por dia. Então dá 50 quilos. Mas eu tenho certeza que eu vou usar 1 quilo por dia? Porque pode ser que o camarão apodreça. Ninguém queira meu prato de camarão, ninguém gosta do meu prato de camarão. Então pode ser que ele apodreça. Então o que eu faço? Eu faço um acordo lá com o meu fornecedor de camarão. Olha, você traz 1 quilo por dia, que é isso que eu preciso. Todo dia você me traz 1 quilo. Isso é just in time. Então não tem desperdício. Eu só vou comprar aquilo que eu realmente preciso naquele momento e naquela quantidade, tá? Daí não dá desperdício. Isto é o just in time. A automação da inteligência máquina. Só que a automação deixa a máquina mais independente do operador, tá? Então a máquina ela começa a agir de uma forma sozinha, principalmente pela inteligência artificial. E daí última pergunta, né? A automação industrial é de extrema importância no atual mercado muito competitivo. Ela pode trazer grandes vantagens para a empresa, mas que tipos de automação existem? Como é classificada a automação em relação ao volume de produção e variedade de produto? Analise a alternativa correta. Então, a alternativa correta é automação flexível, onde que eu tenho otimização de tempo e variedade de produto. Então, essa foi a nossa prova, pessoal. Ela não estava complicada. Era só vocês prestarem atenção. Muitas perguntas ali, elas se autorrespondiam. E algumas delas, inclusive, respondiam outras. Então, se vocês prestassem bastante atenção, vocês conseguiriam com certeza um sucesso ainda maior do que vocês já conseguiram. As notas foram boas da prova, mas vocês sabem que o professor Klaus é perfeccionista. E mais ainda, o professor Klaus acredita em vocês. Por isso que o professor Klaus vive enchendo o saco de vocês, né? Para prestar mais atenção, detalhes, pensar, raciocinar, porque vocês vão ter muito sucesso na vida. Eu tenho certeza absoluta, viu, gente? De verdade, e isso vem do meu coração. Vocês vão ser grandes profissionais, tá? Alguma pergunta até o momento, pessoal? Não, foi tranquila a prova, professor. Tranquilo, né? Raniele, você tem alguma pergunta sobre a prova? Não, Lembre-se que eu falei, então, prestar muita atenção.
tá? Gente, quando o professor Klaus fala essas coisas assim, não é só por causa da prova, ou por causa do trabalho, ou por causa da atividade de frequência. Vocês sabem, eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, né? Acho que podem notar pela minha barba branca, cabelos brancos. Eu até cortei o cabelo no final de semana passada, foi quinta-feira. Eu cortei para ver se saía um pouco o cabelo branco, né? Mas pintar, eu não vou pintar o cabelo, não, gente. Se eu pintar o cabelo, eu vou ficar muito ridículo, tá? Então, pintar o cabelo eu não vou. O que você acha, Raniele, de eu pintar o cabelo? Você acha que eu vou ficar mais bonito ou mais ridículo? Um Donald Trump da vida? Ah, depende do gosto da pessoa. Eu não vou perguntar para o Douglas, tá? Não vou perguntar para o Douglas. Né, Douglas? Não vou perguntar para você, não. Cabelo branco eu também tenho, professor. Ah, é? Ah, Eu tenho 32 já. pô, eu tenho um pouquinho mais que você, eu tenho 52 anos. Mas eu sempre brinco, pessoal, que o meu pai, na minha idade, não tinha mais nada aqui, então eu sou um avanço. Pelo menos eu tenho um pouco de cabelo. Mas vamos lá, então, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. Eu sou um pouquinho mais experiente que vocês, então quando eu falo essas coisas assim, de prestar mais atenção, raciocinar mais, isso não é só para a prova, isso é para a vida. É para a vida. Eu passo isso todos os dias da minha vida. Quando eu não presto atenção, quando eu não estudo algo, quando eu não vou atrás de informação, eu não consigo fazer aquela atividade. Então é muito, muito complicado. E quando você tem essa qualidade, pessoal, você tem muito mais flexibilidade no teu trabalho, você vai com certeza muito mais longe, né? Então pensem nisso e vamos em frente, que eu tenho certeza que vocês vão ser grandes profissionais. Já são, né? Na verdade, vocês já são grandes profissionais. Já são profissionais de sucesso. Então vamos lá, a nossa matéria de hoje, né? A gente fez a devolutiva da prova. Agora vamos à nossa matéria de hoje. Daqui a pouco vocês devem estar enxergando já. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Vamos lá, canetinha. Opa, não pegou. Algumas vezes demora um pouco o meu computador, mas por que não tá? Agora deu. Então vamos lá. A gente vai começar então com a aula 11. A aula 11 é natureza dupla. Opa! Ô, professor Klaus! Professor Klaus! Já está fazendo errado aqui. Natureza. Vou pegar de novo minha caneta aqui. Do planejamento e controle de produção. Quando a gente fala natureza e planejamento do controle de produção, pessoal, deixa eu até pegar aqui, selecionar objeto, colocar objeto por coisa aqui maior. Quando a gente fala da natureza do controle. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Colocar um preto aqui na caneta. Então, quando a gente fala na natureza e controle da produção, a gente está falando basicamente de uma pergunta, né? Como atender às nossas necessidades de produção? Então, eu tenho que fazer um produto. Eu tenho uma demanda, pessoas querendo aquele produto. E eu tenho prazos. Essas daqui foram minhas necessidades. Eu preciso fazer um produto. Eu tenho uma demanda, pessoas que querem meu produto. E eu tenho prazos a cumprir. Para isso, eu preciso de recursos. Então, eu preciso de máquinas, mão de obra, material, espaço, infraestrutura. Quando eu vou fazer a produção, então vamos até escrever aqui em cima, a produção, eu estou juntando necessidades mais recursos.
E como atender isso? Então, o controle da produção, pessoal, ele tem algumas perguntas básicas que a gente deve resolver. Por exemplo, o que produzir? Que tipo de produto? Como produzir? Qual é o método? Quanto eu vou produzir? Quando eu vou produzir, né? Eu tenho que produzir 10 unidades por dia. Com quais recursos eu vou produzir, né? Precisa de mais recursos? Estou produzindo o que é previsto? Estou produzindo como previsto? Estou produzindo na quantidade certa? Estou produzindo quando deveria? E estou utilizando os recursos previstos para a produção? Tudo isso, a resposta a essas perguntas está no planejamento e controle da produção. Então, esse é exatamente aquelas perguntas que eu tinha colocado para vocês. Então, o controle da produção, a primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, é definir os objetivos. E isso é uma das coisas, definir os... Meu computador não está tão legal hoje. Objetivos. Minha caneta não está tão legal hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer são definir os objetivos. Então, para definir objetivos, tem aqui um passo a passo, um organograma. Se vocês seguirem, vocês vão fazer certinho. Então, por exemplo, eu tenho que começar planejando, né? O que eu quero? Como que eu vou fazer? E daí eu vou colocar isso em prática. Eu vou executar. Atenção! Quando estiver executando, eu tenho que tomar cuidado se ocorreu alguma coisa fora do planejado, as ocorrências. E a partir dessas ocorrências e a partir da execução, eu vou controlar, fiscalizar, ver se está tudo certo. Quando estou fiscalizando, controlando, eu procuro por desvios. Tem alguma coisa no meu processo que está errado? Se sim, eu vou fazer ações. Se não tiver nada de errado, eu alcancei o meu objetivo. Essas ações são normalmente ações corretivas para corrigir algo que não estava certo. Então, pessoal, se vocês seguirem esse passo a passo, não interessa qual é o tipo de empresa de vocês. Então, eu vou fazer de novo a ideia da pizzaria. O que eu quero? O que eu quero de objetivo? Eu quero produzir a melhor pizza do mundo, sei lá. Eu quero produzir tantas pizzas por dia, etc. Daí eu vou planejar. Para planejar, eu preciso de máquinas, eu preciso saber qual é o meu produto, qual é a minha demanda, quais os meus prazos. Daí eu preciso de máquina, mão de obra, material, espaço, infraestrutura, etc. Quando tudo estiver pronto lá na minha pizzaria, vou inaugurar minha pizzaria. Daí eu vou começar a fazer pizza. As pessoas vão ligar para a minha pizzaria, eu vou começar a fazer pizza. E daí eu estou executando. Durante a execução, eu tenho que ir controlando. Como que eu vou controlar? Satisfação do meu cliente, por exemplo. Tempo de entrega da minha pizza a partir do pedido inicial do cliente e assim por diante. O que seria um desvio, por exemplo? O cliente liga: Ô, seu Klaus, a pizza tá uma porcaria, chegou fria. Ou a pizza chegou toda desconjuntada. Eu pedi pizza de 2 sabores, estava tudo junto. Né? O motoboy lá foi de qualquer jeito. Ô, seu Klaus. Não, pior é quando vai lá no Facebook, né? Daí coloca: não recomendo a pizzaria do Klaus. Que a pizzaria do Klaus é muito ruim, foi feita com matéria-prima ruim e assim por diante. O que é isso? Isso é um desvio. Daí eu tenho que prestar atenção nesses desvios. Isso faz parte da produção. Isso é a ideia da produção. Se tiver um desvio, por exemplo, pizza demorou para chegar na casa do cliente, eu tenho que ver no meu sistema. Por que a pizza demorou?
Ah, a pizza foi errado. O que eu fiz? Será que eu estou com o meu sistema de endereço com o pedido errado? E assim por diante. Se eu encontrei um desvio, eu tenho que consertar. Então, a partir de agora, a pizza chegou, demorou para chegar e chegou fria. Então, aconteceu alguma coisa. Ou o motoboy demorou para chegar lá, era muito longe, eu não posso mais aceitar pedido tão longe. Ou o motoboy parou lá no caminho, encontrou um amigo, ficou contando história. Então, eu tenho que corrigir isso. Olha, a partir de agora, eu não vou pegar pedido para cima de 5 quilômetros. Ou eu vou mandar esse motoboy embora, porque ele sempre atrasa nos meus pedidos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Definir os objetivos, planejar, executar, controlar. Se tiver algum desvio, ações, e daí eu alcancei meu objetivo. E daí eu tenho que pensar isso, pessoal, a curto, médio e longo prazo. Né? Eu não posso pensar isso em um tempo só. Então, a curto prazo é a produção propriamente dita. Então, eu até vou colocar aqui, ó, produção propriamente dita. Nesse momento, nesse instante. A médio prazo, previsões. Eu vou conseguir fazer? E a longo prazo, anos. Como que eu vou me comportar em um período mais longo? É isso que eu tenho que pensar na minha empresa. Então, a produção ela tem que ser pensada nesse momento. Como que é? Estou conseguindo produzir as pizzas nesse momento? Produzir as pizzas nesse momento? Previsão a médio prazo. Então, aumentar a minha capacidade de produção. Aumentar capacidade de produção. E a longo prazo, por exemplo, né, aqui a longo prazo, abrir mais pizzarias. Abrir mais pizzarias. Fazer uma rede de pizzaria. Vocês estão conseguindo compreender? A produção, a gente tem que pensar nesses 3 períodos de tempo. A curto, produzir as pizzas nesse momento. Agora eu estou preocupado com os próximos 10 minutos, meia hora ou 2 horas. A médio prazo, poxa vida, eu estou com muitos pedidos. Alguns pedidos já não eu até tenho que recusar, porque vai demorar demais, o cliente vai ficar chateado. Então eu tenho que aumentar a minha pizzaria. E a longo prazo, eu não vou aumentar minha pizzaria de hoje para amanhã, né? Eu tenho que repensar, tenho que reconstruir e etc. Colocar mais um forno, contratar e treinar mais gente. Então é médio prazo. E a longo prazo, como eu penso a produção? Abrir mais pizzarias. Eu vou abrir um monte de filial aqui em Curitiba. E é isso que a gente tem que pensar. Outra coisa também é o sistema que a gente vai pensar de produção. Né? Então, é o sistema de produção. Existem várias maneiras de você classificar, de você pensar o sistema. Eu vou mostrar só uma para vocês aqui. Ó. A primeira, make to stock. Então, é produzir para o estoque. Produzir para estoque. Inclusive, eu achei legal, estava vendo o vídeo lá da aula 11, né, de vocês, eles deram o exemplo do pão. Eu tenho uma panificadora, eu vou fazer pão. Então, eu vou fazer um monte de pão, colocar lá na frente e vou vendendo. Então, ele está estocado e eu vou vendendo. O segundo tipo é assemble to order. O que significa isso? Montado conforme pedido. Então, isso é produtos quando eu posso montar facilmente, tipo um hambúrguer. Né? Ele dá o mesmo exemplo lá. Estou usando o exemplo da aula de vocês. Então,
Eu já tenho pão, eu já tenho a carne, eu já tenho alface, eu já tenho tomate, já tenho maionese. Só pão, juntar e vai. Então, o Assemble to Order o cliente veio lá na minha panificadora, seu Klaus, eu quero um sanduíche assim. Então, a pizza não, a pizza não é Assemble to Order. Pizza é outra. Mas assim, o hambúrguer é bem claro, Assemble to Order. Então, vou pegar os ingredientes, em um minuto eu tenho lá o hambúrguer para ele. Agora, eu também tenho o Make to Order. O que é o Make to Order? É produzir conforme pedido. Então, daí o exemplo é o bolo. Olha que legal. O professor Klaus não sabe mais escrever. Oh, chega final do ano, os professores estão tudo meio cansados já, pessoal. Então é o bolo. O que significa isso? O bolo não é só juntar. O bolo eu tenho que pegar farinha, água, açúcar, isso e aquilo, juntar, fazer massa, esperar crescer. Depende do bolo, né? Desculpa, gente, eu sou meio ruim de bolo, tá? Depende do bolo, né? Então, daí você tem que fazer o recheio, vai leite, vai isso, vai aquilo, vai chocolate, daí tem a coisa que vai por cima, daí você tem que cortar. Ai, tô ficando com fome. Ai, o professor Klaus só dá exemplo de comida, né? Para vocês nunca mais esquecerem. Então, esse é o make to order. Produzir conforme pedido. Vai lá, a Raniele vai lá na panificadora do professor Klaus, né, Raniele? Vai lá na panificadora. Vocês têm que dizer, olha, a panificadora do professor Klaus é a melhor de todas. O bolo que o professor Klaus faz é fantástico, né? Então, ela vai lá na panificadora do professor Klaus e vai pedir, olha, para tal dia eu quero um bolo assim, assim, assado. Aí o professor Klaus vai caprichar, porque é a Raniele, né? Porque é o Douglas, porque é o Bruno, né? E assim por diante. E, finalmente, a gente pode ter um sistema de produção chamado Engineering to Order. O que significa essas palavras difíceis em inglês? Engenharia conforme pedido. Que é você criar uma máquina, equipamento e etc. Por exemplo, um forno sob medida. E daí eu quero contar uma história da família. Vocês vão ter que me ouvir agora. Vocês vão ter que me ouvir. Eu tenho um primo, eu ainda tenho uma parte da minha família ainda está na Alemanha, né? Só veio meu pai para o Brasil, o tio dele e tal, mas uma outra parte ainda está na Alemanha. E eu tenho um primo na Alemanha que ele trabalha numa empresa que faz máquinas para outros. Então eu nunca mais esqueço assim, Klaus, uma vez eu estava lá conversando com ele, ele disse assim, olha, eu fui para Luxemburgo porque a gente fez uma máquina de fazer salsicha. Aí daí, pô, que legal, como que foi, etc, né? Ele explicando para mim. Então, o que, que é? Ele diz assim: uma empresa chega para a gente e diz: eu quero fazer salsicha de tal sabor. E daí dá as especificações da salsicha. Primeiro vai isso, depois vai aquilo, daí a salsicha tem que ter tal tamanho, tal peso e assim por diante. E a gente planeja a máquina do zero. Do zero. Né? Pode ser que a gente já tenha experiência em fazer uma outra parecida, né? Mas a gente planeja do zero. Então, e daí a empresa que encomendou da gente vai acompanhando tudo certinho, né? Então, algumas vezes pode levar 1 a 2 anos para terminar uma máquina. Né? Não é assim de uma hora para outra. É aquelas máquinas gigantescas, né? Linha de produção e tudo mais. Isso é engineering to order. Então, o meu primo lá na Alemanha, ele faz engenharia conforme o pedido. Então, eu coloquei aqui um forno sob medida. Então, é um forno com calor vindo daqui, de lá, de tal tamanho, com tal combustível, sei lá mais o quê.
Então, Professor, se for um é equipamento, natureza. entra nessa engenharia? Como? Se for um equipamento, um maquinário, entra nessa parte de engenharia? Exatamente, exatamente. Vamos pegar. Douglas, é você que trabalha na empresa de transporte público? Não, eu trabalho em produção, uma empresa de plástico. Ah, então é o Bruno que trabalha na empresa de transporte público, né? Isso. É. Mas vamos pegar essa empresa de indústria de plástico. Então, quando você quer um equipamento para fazer sei lá, moldar um produto qualquer a partir do plástico, tem que ser um equipamento personalizado. Você pode até pegar uma parte de uma, outra parte do outro e tal, mas, por exemplo, o molde é personalizado, que eles chamam de ferramenta, isso, né? O molde é personalizado. Então você vai encomendar um molde personalizado. Isso é engenharia conforme pedido, tá? E daí a gente, alguma pergunta até agora, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não. Não, só essa mesmo. E daí a gente vai para a aula 12, que é planejamento e controle. Eu vou até já está o título aqui, mas eu vou colocar a aula 12, que é planejamento e controle da capacidade produtiva. E agora prestem atenção, porque eu vou apresentar umas coisas a mais do que vocês tinham lá no material de vocês. Eu vou ensinar para vocês como rapidamente calcular a capacidade produtiva, né? A capacidade produtiva, pessoal, ela é muito importante dentro de uma empresa. É o quanto eu consigo produzir. É isso que vai permitir eu vender, atender meus clientes, fazendo prazo ou não, né? E assim por diante. Então, é a capacidade que eu tenho de produzir alguma coisa. Na capacidade produtiva, eu tenho que pensar a capacidade atual, a demanda atual, quanto os meus clientes querem, e daí eu vou tomar decisões a curto prazo. Eu vou manter minha capacidade produtiva, porque a minha demanda é igual à capacidade produtiva. Eu vou reduzir a minha capacidade produtiva, porque o meu cliente não está comprando, ou eu vou aumentar a minha capacidade produtiva, porque os meus clientes querem muito o meu produto, né? Qualquer um desses daqui, eu vou tomar ações, vou controlar e daí eu vou ter a capacidade futura. A capacidade futura, ela tem que ser feita em relação à demanda futura. Então eu tenho que começar a fazer previsões. E daí eu vou tomar decisões a longo prazo. De novo, manter, reduzir, aumentar. Qualquer decisão que eu tome, eu preciso fazer ações e preciso controlar. Então, daí eu vou ter a produção. Eu gostaria de lembrar, gente, que quando a gente está falando de curto, médio e longo prazo, então, curto prazo, escrever aqui para vocês, curto prazo é geralmente menos que um mês. Vai depender da empresa, eu estou falando em termos gerais. Médio prazo, normalmente entre 6 e 18 meses. E longo prazo, normalmente é mais que um ano. Algumas vezes eu não tenho como ter nada a curto prazo. De repente, só a médio prazo, longo prazo. É o caso da agricultura, por exemplo, né? Mas o que eu quero deixar aqui para vocês de diferente, de melhor, que vocês têm que começar a prestar atenção é que tipos de capacidade produtiva eu tenho e como calcular a capacidade produtiva em cada um desses tipos, tá? E é isso que eu tenho de diferente em relação ao material que vocês têm lá disponível para vocês. Então, eu tenho 4 tipos de capacidade produtiva: instalada, disponível, efetiva e realizada. E cada uma dessas, pessoal, é exatamente o que o nome fala.
Instalada, quanto eu consigo produzir? Disponível, quanto que está naquele tempo que eu tenho para produzir? Efetiva, é o quanto eu realmente estou produzindo, levando em conta o meu dia a dia. E realizada, o quanto eu, por fim, o quanto eu produzi, levando em conta a minha jornada de trabalho, as minhas paradas, as perdas e assim por diante. Então, eu tenho 4 tipos de capacidade produtiva. E eu vou ensinar agora para vocês, além de definir cada um deles com detalhes, eu vou ensinar como calcular. E é bem simples. Prestem atenção, pessoal. Vamos lá. Capacidade instalada. Deixa eu pegar aqui um marca-texto para deixar bem claro aqui, amarelo para vocês, capacidade instalada. Então, o que é a capacidade instalada? É a capacidade máxima que uma unidade produtora, uma indústria, pode produzir se trabalhar ininterruptamente. Isso significa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Isso é ininterruptamente, sem parar. Vou até colocar aqui para vocês nunca mais esquecerem. Palavra bonita, né? Então, quando vocês quiserem, né? Como se diz? Impressionar o namorado, a namorada, você diz assim: estou ininterruptamente apaixonado por você, né? Estou apaixonado por você sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Veja só, qualquer um fica apaixonado assim, né, pô? Chega e fala uma coisa dessas, pô, que legal, né? Ó, mas uma coisa que vocês aprenderam com o professor Klaus, né? É como impressionar a menina ou o menino, né? Que vocês estejam afim. Vamos dar um exemplo prático? Uma empresa do ramo eletroeletrônico tem capacidade de produzir 100 TVs por hora. Se tudo der certo, 100 TVs por hora. Qual é a capacidade instalada dessa empresa? Então, os meses têm em torno de 30 dias. Cada dia tem 24 horas. Se eu produzo 100 TVs por hora, então eu vou multiplicando. 30 vezes 24, daí vezes 100. Vou pegar aqui minha calculadora aqui, perdão. Essa é uma conta muito complicada para fazer de cabeça. O professor Klaus está velho. Então, 30 vezes 24. Quer dizer que nos 30 dias, eu trabalho 720 horas. Vezes 100, se em cada uma dessas 720 horas eu produzo 100 TVs, então fica 72 mil TVs. Então, 720 vezes 100, 72 mil TVs. É a minha capacidade instalada. Quer dizer, gente, se eu trabalhar 24 horas por dia, 30 dias por mês, né? Todos os dias do mês, a gente está fazendo uma média aqui. Os meses têm média de 30 dias. E produzindo 100 TVs por hora, eu vou produzir 72 mil TVs por mês. Mas isto nunca acontece. Essa é a capacidade instalada. Acontece isso? Nunca. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me avisam. Então, eu tenho perdas. Qual é a primeira perda? Deixa eu pegar aqui. É o que a gente chama de capacidade disponível. Disponível. O que significa isso? É a quantidade máxima que uma unidade produtiva pode produzir durante a jornada de trabalho disponível, sem levar em conta nenhum tipo de perda. Ah, professor, a minha empresa só trabalha 8 horas por dia e 5 dias por semana.
ela não trabalha 24 horas por dia. Ela não trabalha 7 dias por semana. Ela só trabalha 8 horas por dia e 5 dias por semana. Então, assim, vocês se lembram? Então, vamos pegar aqui, ó. Capacidade disponível. A minha empresa trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana e 4 semanas no mês, né? Então, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas. Então, 8 vezes 5, isso dá para fazer de cabeça. 8 vezes 5 igual a 400. Vezes 4 semanas é igual a 1.600. Borrachinha, foi um zero a mais aqui. Vezes 100 TVs, eu tenho 16 mil TVs por mês. Então, assim, eu fui da capacidade instalada, que era para produzir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Se não acontecer nada errado, eu consigo produzir 72 mil TVs por mês. A capacidade disponível, eu só estou fazendo por mês. Dá para fazer isso por dia, dá para fazer por ano, eu estou fazendo por mês. A capacidade disponível. Professor, mas eu não trabalho 24 horas por dia, eu não trabalho 7 dias por semana. Ótimo, então você trabalha em 8 horas, eu consigo produzir 100 TVs por hora, 800 TVs. Vezes 5 dias na semana. Então, cada semana tem 5 dias. Se em um dia eu consigo produzir 8 vezes 100, 800 TVs, em 5 dias eu vou produzir 4 mil TVs. Se um mês tem 4 semanas, cada semana tem 5 dias, eu vou produzir 16 mil TVs por mês. Mas, professor, não é bem assim, não. Apesar de estar falando 8 horas por dia, eu não fico produzindo 8 horas. Deixa antes que eu me esqueça aqui. Eu posso aumentar a capacidade disponível? Posso aumentar a capacidade disponível? Claro que eu posso. Se eu pegar mais máquinas. Ou se eu tiver máquinas com maior capacidade. Ou, em vez de ter um turno só de trabalho, eu tenho 2 turnos de trabalho. Daí eu aumento a minha capacidade disponível. Mas, professor, veja só, não é bem assim, né? Antes que eu continue, eu estava esquecendo de mais uma coisa. Então, olha, vamos voltar aqui, ó. Capacidade instalada. Vamos voltar. Capacidade instalada. É o máximo do máximo. Máximo do máximo. Se eu trabalhasse 100% do tempo sem nenhuma perda. O disponível é aquilo que eu consigo produzir na minha jornada de trabalho. Né? Acabamos de ver. Como que o instalado não tem como aumentar? Só se aumentar a fábrica, né? E como é que eu posso aumentar a capacidade disponível? Eu posso pegar mais máquina, pegar máquina com maior capacidade, eu posso aumentar os meus turnos de trabalho e assim por diante. Daí eu aumento minha capacidade disponível. Tem uma outra coisa na capacidade disponível que é importante a gente calcular: o grau de disponibilidade. O quanto uma unidade produtiva está disponível, quanto uma indústria, né? Um chão de fábrica, uma linha de produção está disponível. Para saber o grau de disponibilidade, eu pego a capacidade disponível sobre a capacidade instalada. Pegando lá do meu exemplo, capacidade disponível com 8 horas de trabalho por dia e 5 dias por semana, eu produzo 16 mil, tá aqui, olha, 16 mil TVs por ano. E a capacidade disponível, por ano não, por mês. E a capacidade instalada é 72 mil TVs por mês.
Está aqui, 72 mil. Dá 0,22 ou 22% da capacidade instalada. Eu só consigo aproveitar 22% da capacidade instalada. Isso significa o quê? Que eu ainda posso aumentar a minha produção em 78%. Isso trabalhando em um turno só. Se eu dobro o turno, se eu tenho mais um turno, eu vou fazer mais 16 mil TVs por mês. Daí, se dobrar o turno, eu vou aumentar meu grau de disponibilidade para 44%. Tá? E assim por diante. Uma outra coisa, professor, daí agora aquilo que eu já ia falar antes. Professor, mas é o seguinte, a capacidade, vou voltar aqui, a capacidade instalada, eu vou aproveitar 100% do tempo, né? Ótimo. Mas eu só tenho um turno de trabalho, não consigo aproveitar as 24 horas. Daí eu tenho a capacidade disponível. Mas, professor, naquelas 8 horas ali, tem um tempo lá que o operário vai almoçar. Tem um tempo que ele vai no banheiro. Tem um tempo que eu preciso ajustar as máquinas. Tudo isso. Então, eu tenho uma perda. Eu não consigo produzir tantas TVs, né? Daí a gente entra na capacidade efetiva. É a capacidade disponível menos as perdas planejadas. Por exemplo, necessidade de setup, ajuste para alterações no mix de produto. Quando eu sei que eu tenho que fazer manutenções preventivas, as periódicas, tempo perdido em troca de turno, porque quando eu tenho troca de turno, vocês sabem, né? Quando eu tenho troca de turno, sempre tem uma perda de alguns minutos, na melhor das hipóteses. Quando eu tenho que parar o meu sistema para fazer a amostragem para a qualidade, ou aquecimento das máquinas, preparação das máquinas, horário do almoço, intervalo para o café, e empresa que tem ginástica laboral também perde, e assim por diante. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Tudo isso daqui, ó, vamos escrever aqui, ó, planejado. Então, a capacidade efetiva eu tenho que pegar o tempo que eu tenho disponível da minha jornada de trabalho e tirar todo o tempo que eu sei que eu vou perder. Não é aquele tempo imprevisto, né? Caiu o telhado, faltou luz, faltou água. Eu estou falando do tempo que eu vou perder de forma planejada. Então, quando eu entro na empresa, só tem um turno na empresa, a primeira coisa eu tenho que ligar a máquina. Daí a máquina leva 15 minutos para esquentar. São 15 minutos que eu perdi de capacidade produtiva. E depois, o funcionário sai 1 hora para o almoço. Ele para de produzir durante 1 hora. É 1 hora que eu perdi. Então, das 8 horas que eu tinha planejado no dia, 1 hora e 15 eu já perdi. Ah, mas no final do turno, ele precisa guardar 15 minutos para desligar a máquina, esfriar a máquina, limpar a máquina, etc. Então, eu já perdi mais 15 minutos. Então, no total, das 8 horas, eu perdi 1 hora e meia. E é assim que eu calculo. Capacidade, vou pegar aqui. Capacidade efetiva igual a quantidade que eu produzo, vezes o tempo disponível, menos parada programada. Por exemplo, eu produzo 100 TVs por hora. O meu tempo disponível é 8 horas por dia. Só que eu vou parar 15 minutos para preparação. Então, 15 minutos para preparar máquina. Por que eu coloquei 0,25? Porque 15 minutos é 1/4 de hora. Ou
0,25 de uma hora. Então, eu perco 15 minutos da minha hora, vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas no mês. Então, a capacidade efetiva, 100 vezes 7,75 horas, vezes 5 vezes 4, 20. Então, a minha capacidade efetiva não é mais 16 mil. Vocês se lembram que eu passei de 72 mil para 16 mil, mas efetivamente eu estou produzindo só 15.500 TVs por mês. Essa é a capacidade efetiva. É o que eu efetivamente produzo. Mas, professor, fora essas paradas programadas, tem aquele caso lá, faltou energia, faltou água. Um funcionário não veio. Esse é o caso de paradas não programadas. Não programadas. Eu não tenho como saber que isso vai acontecer. Isso simplesmente acontece. Não é verdade? Ah, aquele funcionário não veio hoje porque estava com dor de barriga e assim por diante. E daí eu vou ter a chamada capacidade, vou pegar aqui meu marca-texto, capacidade realizada ou real. Realizada. Realizada. É o que realmente deu ali de TV no final do mês, ou real. A gente também pode chamar isso de capacidade comprovada, porque é o número de TVs que saiu lá no final do mês. Então, a capacidade real é a quantidade por hora, vezes o tempo disponível, menos parada programada, mais parada não programada. Aqui eu somo todas as paradas, tanto a programada quanto a não programada. Dá um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó, capacidade real. Então, faltou luz um dia inteiro. Vamos lá. Eu falei aqui para vocês que era quanto eu produzo por hora, 100 TVs por hora. O tempo disponível, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas no mês. Daí eu tive parada programada, aqueles 15 minutos para aquecer a máquina. Era para aquecer a máquina, né? Daí eu tive paradas não programadas. Faltou luz um dia inteiro. Então eu coloco menos 1 aqui. Então eu faço 100 vezes 7,75 vezes 19. Por quê? 5 vezes 4 igual a 20. Mas eu não trabalhei 20 dias. Eu trabalhei menos 1 porque faltou luz um dia inteiro. Então eu tinha 72 mil TVs por mês. Passou para 16 mil TVs por mês. Passou para 5.500 TVs por mês. E eu efetivamente só produzi 14.725 TVs por mês. Esta é a capacidade real, aquilo que eu realmente produzi. Gente, não é difícil. Veja, minha produção é 100 TVs por hora. Eu trabalho num turno, só que eu perco todo dia 15 minutos para aquecer as máquinas. De vez em quando, falta luz um dia inteiro. Eu tenho que descontar naquele mês que faltou a luz. Então, eu acabo produzindo menos do que eu poderia produzir. Qual é o máximo? 72 mil TVs por mês. Se eu trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e não parar, literalmente não parar para nada. As máquinas já estão aquecidas, a troca de turno não tem parada, nunca dá imprevisto nenhum, parada não programada, nunca ninguém falta, e etc., até eu chegar no número real. E é isso daqui que eu vou vender. E é isso que me interessa na minha capacidade produtiva. Então vejam lá,
Olha só, olha que legal. Eu gosto desse slide aqui. Gostei desse slide. Vejam só. Eu vou até pegar tinta vermelha aqui. Ficar legal. Olha, eu tinha capacidade instalada. Tudo isso daqui. Né? Pegar outra cor aqui. Só que eu não consigo produzir tudo aquilo, porque eu só trabalho 8 horas por dia. Capacidade disponível. Aqui saiu. Capacidade instalada é tudo isso daqui. Só que eu não consigo trabalhar 24 horas por dia. Então, eu tenho a capacidade disponível. Mas não dá para trabalhar 8 horas por dia. Tem um tempo de almoço, tem um tempo disso, tem um tempo daquilo. Daí eu tenho a capacidade efetiva. E, finalmente, que cor que eu vou usar agora? Que cor que eu vou usar agora? Pode ser essa daqui. E, finalmente, tem aqueles imprevistos. Aquelas paradas onde que eu não produzo minhas TVs. E essa é a capacidade real. No final, é isto que eu vou produzir. E não tudo isso. Legal, né? Então, comecem a pensar na empresa de vocês. Qual é a capacidade instalada? Qual é a capacidade disponível? A efetiva e, por fim, calcular a capacidade real de produção da empresa de vocês. E a partir disso, então, eu posso calcular, por exemplo, vou pegar outra cor aqui. Eu posso calcular, por exemplo, o grau de utilização. Quanto da minha empresa está disponível? Então, é a capacidade efetiva sobre a capacidade disponível. A capacidade efetiva 5.500, disponível 16.000. Então, eu aproveito 96,8% da minha empresa. E eu também posso calcular um grande indicador, é o índice de eficiência, que é a porcentagem de eficiência da unidade produtora em realizar o trabalho programado. Então, daí para calcular o índice de eficiência, capacidade realizada sobre capacidade efetiva. A realizada foi 14.725 e a efetiva 15.500. Então, eu tenho uma eficiência de 95%. Gente, é importante vocês trabalharem tudo isso daí. É importante vocês calcularem a capacidade instalada, a disponível, a efetiva e a real. Tá? Por quê? Porque a instalada é o máximo onde pode chegar. Se eu aumentar o número de turnos, se eu diminuir parada programada, etc., etc., é o máximo onde que eu posso chegar. Mais do que isso, não. E daí os outros vão me, a disponível, efetiva e real, vão me dando números que estão mais próximos à minha realidade de produção, conforme quantos turnos de trabalho eu tenho, paradas programadas, paradas não programadas e assim por diante. Eu quero que depois vocês deem mais uma olhada nessa gravação e comecem a pensar no dia a dia de vocês isso daí, tá? Comecem a pensar no dia a dia como que aquilo pode influenciar na empresa de vocês. Eu não estou falando só de indústria, não. Estou falando de serviço também. Pegar a pizzaria, por exemplo. A minha capacidade instalada, se eu trabalhasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, quantas pizzas eu poderia produzir? Mas, professor, não dá? Não tem como produzir pizza o dia inteiro. Ah, então eu tenho 8 horas por dia. Sei lá, começa às 6 da tarde e vai até às 2 da manhã, né? Mas daí eu tenho que, quando eu chego lá às 6 da tarde, eu tenho que esquentar o forno, professor. Eu tenho que esquentar o forno, não é assim. Ele leva 1 hora para esquentar, então tira 1 hora.
E daí tem aqueles imprevistos. Ah, acabou a lenha, acabou a farinha, acabou a luz, deu um desastre, etc. Até eu ter a minha capacidade real. É o que realmente eu consigo produzir naquela condição. Como aumentar isso? Fazer mais um forno? Contratar mais gente? Eu posso aumentar a minha capacidade produtiva. No caso da pizzaria, não tem muito nexo fazer mais um turno. Por quê? A pizza, geralmente, ela é consumida à noite. E eu tenho que levar quentinha lá para o meu cliente, para o consumidor. Né? Então, vocês têm que começar a pensar em tudo isso, porque esses são os caminhos para vocês melhorarem a produção de vocês. Se eu sei qual a minha capacidade instalada, disponível, efetiva e real, eu posso procurar os caminhos para aumentar a minha produção. Por exemplo, com custos menores. Ah, professora, eu fui calcular minha capacidade real, professor. Ela está muito abaixo da minha capacidade efetiva, porque tem muito imprevisto. Opa! Por que tem muito imprevisto? Falta muito funcionário. Então, vamos. Ou estou pagando pouco meu funcionário, ele está insatisfeito, ou meus funcionários são tudo meio podre, fica doente o tempo todo, ou, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Professor, um outro imprevisto que eu tenho é que volta e meia falta lenha. Mas então, meu amigo, você tem que se preparar para isso. Não pode faltar lenha, em nenhum instante. Então, ou você arranja um fornecedor melhor que te entrega ao certinho, alguma coisa está acontecendo. Então, a partir da capacidade instalada, disponível, efetiva e real, eu posso começar a tomar decisões sobre a produção. É claro que eu tenho que ter em mente a demanda. Né? Não adianta nada eu colocar mais um forno na minha pizzaria se não tem gente suficiente para justificar essa demanda. Tem gente suficiente? Estou vendendo tanta pizza assim que justifica mais um forno? Contratar mais um pizzaiolo? Então, tudo isso daí eu tenho que pensar. Eu posso substituir o meu forno por um forno dobro do tamanho. Daí eu não preciso mais espaço, eu não preciso mais pizzaiolo, eu uso o mesmo. Só que ele vai caber mais pizza ali naquele lugar. Vocês viram a importância de saber a capacidade instalada, disponível, efetiva e real? Aí eu posso começar a tomar decisões de curto, médio e longo prazo na minha produção. Gente, olha que legal, isso é muito legal. Prestem muita atenção, vai ser muito importante para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Ô, professor, você consegue voltar lá no slide 16? Slide 16, vamos lá. Na fotinha. Nossa, você decorou o slide, que bom. Já estou voltando, deixa eu... Só um momentinho, Raniele. Já está voltando. Aqui, ó. Já está voltando. É esse? Só para mim tirar um print. Olha aqui, ó. Veja só, Raniele. Aqui, eu posso tirar esse dia daqui. Eu tenho que tirar esse dia daqui porque ele só aconteceu uma vez. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Professor, Fala. se 200 dessas TV aí apresentam um defeito, entra nas paradas não programadas? Isso que eu ia Não, perguntar. entra no controle de qualidade. Entra no controle de qualidade. Porque você produziu a TV. Então Só essa era a que dúvida. foi uma TV com defeito. Tá bom? Isso Entendi. não tem nada a ver com a capacidade produtiva. Tem a ver com a operação. Não com a capacidade produtiva, entendeu? Entendi. Então, se produz bom ou ruim, entra tudo Entra junto. nos 14.725. Entendi. Tá? Olha, Raniele, por que o 0,25 está aqui e o 1 está aqui um dia? Porque o 0,25 é aquela
parada programada, que eu paro todo dia. Opa! Todo dia. Esse um dia, eu só parei uma vez no mês. Então, daí eu tenho que colocar aqui, não aqui em cima, tá? Entendi. Mais dúvidas? Espero que eu tenha resolvido, Raniele. Raniele? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Mais dúvida? Mais algum questionamento, pessoal? Não, foi tranquilo, professor. Então, olha, essa parte da capacidade produtiva não está no material de vocês, tá? É algo que eu estou trazendo a mais para vocês, tá? Porque eu acho muito importante aquilo. Na minha opinião, é muito importante. Isso é básico para produção. É básico para produção. Vocês têm que calcular isso daí. E a partir daí é que vocês tomam as decisões de curto, médio e longo prazo. É isso, então, pessoal. Agradeço a presença hoje de vocês. Que bom ver vocês de novo. Quer dizer, ver os avatares de vocês, né? Que bom ver vocês de novo. E não se esqueçam de fazer a atividade de frequência. Viu, Raniele? Ó, puxar as duas orelhas, ó, as duas orelhas. Beleza. Tá bom, gente? Gente, semana que vem, aulas, deixa eu pegar aqui a minha programação, aulas 13 e 14. Estudem antes da aula, tá bom? Tá Beleza. bom, boa Tchau. semana. Igualmente para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.